Olá! Já parou para pensar como é que uma criança aprende a ler? Parece uma coisa simples do dia a dia, né? Mas olha, por trás dessa pergunta existe uma história fascinante, cheia de debates, de métodos diferentes. Hoje, a gente vai desvendar essa jornada que vai do famoso BABA até a compreensão de verdade do mundo. Vamos nessa? Para começar, é super importante entender que a gente está falando de duas coisas que se completam. Pensa assim, existem duas lentes para olhar essa mesma habilidade. De um lado, a gente tem a alfabetização, sabe? O foco total no código, na técnica de juntar as letras, de decifrar que B mais A forma BA. Do outro lado, tem o letramento, que é muito, mas muito mais amplo. É sobre usar a escrita na vida real, para entender uma notícia, para mandar uma mensagem. Alfabetização é a chave, letramento é abrir a porta e entrar no mundo. E é exatamente essa a diferença entre só decodificar letrinhas e de fato compreender uma ideia que está no centro de toda a discussão sobre como ensinar. É o que separa o aprendizado do alfabeto da entrada num universo inteiro de significados. Uma grande pesquisadora da área, a Magda Soares, definiu isso de um jeito brilhante. Para ela, ser letrado não é só saber ler e escrever. É um estado, sabe? Uma condição de quem realmente participa da cultura escrita. E é justamente isso que a educação busca hoje. Bom, vamos começar a nossa viagem pelos métodos mais antigos, os chamados sintéticos. A lógica deles é bem direta: ir das partes para o todo. Pensa em montar um brinquedo de bloquinhos. A ideia aqui é primeiro estudar cada pecinha, cada bloquinho separado, para só depois, bem depois, começar a juntar e construir alguma coisa. O primeirão de todos, o ponto de partida, foi o método alfabético. A base de tudo era uma só: decorar o nome das letras. A, B, C, D e por aí vai. O processo era assim, bem mecânico. Primeiro, a criança tinha que memorizar o nome de todas as letras do alfabeto. Depois, aprender a desenhar cada uma delas. Aí vinha a parte de formar as sílabas, naquele esquema de B mais A é igual a Bá. Só muito tempo depois é que se chegava nas palavras e nos textos, que na maioria das vezes nem faziam muito sentido para a criança. E olha só esse exemplo prático para a gente entender a dificuldade. Para ler a palavra banana, a criança precisava soletrar o nome de cada letra. B, A, na, A, na, A. Pensa que confusão. Era um processo lento e nada natural, porque o som da palavra banana não tem nada a ver com o som do nome da letra B. Bom, aí surgiu uma evolução, um método fônico. A grande sacada aqui foi mudar o foco. Em vez do nome da letra, o importante passou a ser o som que ela faz, o fonema. Ou seja, em vez de B, a criança aprende o som B. Ah, isso já começa a fazer bem mais sentido, né? O processo fônico, então, segue uma lógica mais clara. Começa com o som das vogais, que é mais fácil. Daí já dá para formar palavrinhas como AI, EI. Depois, vem os sons das consoantes, para finalmente juntar tudo e formar sílabas, palavras e frases. O foco total é na mistura dos sons. E então vem o método silábico, que talvez seja o mais famoso, aquele das cartilhas antigas. A grande sacada desse método é usar a sílaba como ponto de partida. E isso é genial, porque a gente fala em sílabas. Ninguém fala B, O, L, A. A gente fala bola. É a unidade natural da nossa fala. E aqui está o exemplo clássico que muita gente vai reconhecer na hora. Usava-se a imagem de um macaco para ensinar toda a família silábica: M-A, M-E, Mi, Mó, Mu. A partir daí, a criança ia formando novas palavras com as sílabas que já conhecia. Agora, vamos virar o jogo completamente. Chegam os métodos analíticos, que fazem o caminho exatamente o contrário, do todo para as partes. Usando aquela nossa analogia dos bloquinhos, é como se a criança recebesse o brinquedo já montado e fosse desmontando para entender como cada peça se encaixa. O sentido da coisa toda vem primeiro. O primeiro deles é o da palavração. Aqui a aventura começa com palavras inteiras, palavras que já têm um significado para a criança, tipo bola ou casa. A ideia era que ela memorizasse o formato visual da palavra, o desenho dela, antes de sair quebrando em pedacinhos. Então, o processo era mais ou menos assim. Primeiro, apresentavam palavras com desenhos. A criança memorizava aquele formato. Só depois de um tempo é que essa palavra era analisada, dividida em sílabas, para então formar novas palavras. A análise vinha só depois da compreensão do todo. E essa ideia de começar pelo todo foi levada ainda mais longe. Com o método da sentenciação, o ponto de partida já era uma frase inteira.
E no método global, então, se começava logo com um texto completo, tipo uma historinha, um poema. E aqui, o sentido é tudo. No método global, a turma podia passar, sei lá, uma semana inteira trabalhando a história dos 3 porquinhos, entendendo os personagens, a trama, discutindo a história, para só então, muito depois, pegar uma palavra como lobo para analisar. E aí, lá pelos anos 80, acontece uma verdadeira revolução. O foco muda da água para o vinho. A pergunta principal deixa de ser qual o melhor método para ensinar e passa a ser, afinal, como é que a criança aprende? A grande mente por trás dessa virada foi a pesquisadora argentina Emília Ferreiro. O que ela mostrou foi transformador. A criança não é uma folha em branco, esperando alguém escrever nela. Pelo contrário, ela é um ser pensante, ativo, que observa o mundo à sua volta e cria suas próprias teorias, as suas próprias hipóteses sobre como a escrita funciona. E aqui está o coração da descoberta dela. Ferreiro conseguiu mapear os estágios, os degraus que as crianças sobem enquanto constroem esse conhecimento. Elas não pulam do não sei nada para o sei tudo. Existe um caminho lógico e previsível que vai do nível pré-silábico, onde letra é som-desenho, até o alfabético, quando a ficha finalmente cai. Para isso ficar bem claro, vamos pegar um exemplo do nível silábico. Uma criança que está nesse estágio, quando ouve a palavra árvore, que tem 3 sílabas, né? Arvore, ela pode escrever algo como AVR. E isso não é um erro qualquer, é uma hipótese genial. Ela sacou que a palavra tem pedaços sonoros e usou uma letra para representar cada pedaço que ela ouviu. Faz todo sentido. Certo, depois de toda essa viagem pela história, vem a grande pergunta. E hoje, como é que se faz? Qual desses métodos ganhou a batalha e é usado nas salas de aula? E a resposta é nenhum deles sozinho. Esse é o ponto crucial. Na prática, hoje, nenhum método é aplicado de forma pura e isolada. O bom professor, na verdade, é como um artesão. Ele tem uma caixa de ferramentas com um pouquinho de cada uma dessas abordagens e vai combinando, misturando, adaptando o trabalho para o que cada criança e cada turma realmente precisa. E no fim das contas, a nossa visão se transforma. Entender essa jornada toda mostra que aprender a ler não é um ato mecânico de decodificar letras. É uma construção intelectual complexa, fascinante e, acima de tudo, profundamente humana. Obrigado pela companhia nesta análise.